Olá, bom dia pessoal, a todos e todas que estão aí assistindo, que vão assistir a nossa conversa aqui hoje. É um prazer estar aqui. Eu sou Silvia Naidin, a gente já conversou um pouquinho antes, né? Então isso aqui é uma retomada de uma conversa que já está acontecendo. Eu vou moderar aqui a mesa, sou antropóloga, trabalho com educação médica há alguns anos e, enfim, vai ser um prazer escutar a conversa e participar da conversa entre vocês. Nosso combinado aqui é que cada um vai falar durante 10 minutos, né? Como a gente combinou, cada um primeiro a falar pega a palavra, se apresenta rapidamente e ao final da fala de cada um a gente faz aqui um bate-papo, né? Vão ter, eu acho, perguntas também vindo das pessoas que estão assistindo e entre nós a gente também pode oferecer perguntas uns aos outros, tá bom? É um prazer estar aqui hoje. Perdão. A primeira pessoa a falar é o Bernard Café. Bernard, tá contigo. Muito bom dia, gente. Tudo bem? Feliz de estar aqui. Obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte aqui dessa mesa. Cheguei falando para a galera que a única regra que eu não tinha era não tirar minha faixa de campeão aqui no lado, ó, do outro lado. Então ela vai ficar ali, coisa boa. Essa semana, pelo menos, vai. Galera do escritório está me aguentando. Eu sou o Bernard, sou professor, sou um dos fundadores da Jovem Gênios. A Jovem Gênios resolve um problema muito grande, né? Quando a gente olha para o modelo massificado e tradicional de ensino, a gente tem muita defasagem, muita desmotivação. Brasil, 6 anos de atraso no processo de aprendizado, 90% dos alunos saem do ensino básico sem saber o mínimo esperado em matemática, 70% que sequer domina a própria língua, e a Jovem Gênios resolve isso usando inteligência artificial e gamificação, trazendo aprendizagem adaptativa e gamificada. A gente tem basicamente 3 plataformas integradas, né? A plataforma direcionada para o estudante, para os educadores e para as famílias. E, além disso, a gente tem algumas outras soluções. Fiquei roxo aqui na minha câmera, alguma coisa aconteceu. Mas vou que vou, vai que vai. Fiquei roxo, é para ficar roxo, então. Coisa boa. E aí, nesse nacional, a gente entrega uma solução que tem algumas coisas bem interessantes. Além do nosso algoritmo, a gente consegue hoje, em 5 anos de vida, já ter mais, né, de 120 mil alunos impactados, está presente 400 escolas públicas e privadas pelo Brasil inteiro. Então, são resultados muito legais como esse. A gente hoje, com a nossa solução, já são mais de 60 milhões de questões feitas, mais de 5 milhões de horas de estudo. Os alunos chegam a fazer 350 questões numa semana na Olimpíada Jovem Gênios e tem um aumento comprovado de proficiência de aprendizado de 18%. Então, isso faz com que a gente tenha várias premiações. Estamos entre as 10 edtechs mais promissoras da América Latina. Ganhamos o Top 9 de inteligência artificial, sendo a única edtech, né, pelo Honor Open Startups desse ano. Enfim, algumas coisas bem interessantes. Presente toda a rede salesiana, no setor público, que para a gente é uma honra fazer parte. Vestido pela Faber-Castell. Estou muito feliz de estar aqui falando com vocês. É um tema que eu gosto muito e acredito bastante que são as novas tendências que vai fazer com que, de fato, a gente tenha uma aprendizagem significativa. Silvia? Oi. Não, eu achei que você já fosse fazer a sua fala na sequência. Minutos? Se for, a gente emenda os 10 minutos. Pode emendar seus 10 minutos, sim. Eu imaginei que cada participante fosse fazer a sua rápida apresentação, fazer a sua fala e aí passando para o seguinte, se apresenta. O que vocês acham? Tudo bem? Aqui é bem democrático, assim, a gente negocia. Perfeito. Então, gente, já que a bola ainda está comigo, cara, eu acho que, inclusive, a gente falar sobre novas tendências de ensino é um pouco controverso ao que eu vejo como tendência, né? Justamente um dos grandes problemas que a gente tem é o foco no ensino. Quando a gente vai para olhar o processo de aprendizado, né, a maneira mais ineficiente de todas é o ensinar, né? Então, eu costumo brincar dizendo que tem 6 E's de aprendizagem, né, e o E do ensinar é o que traz menos resultado cognitivo de aprendizagem. Quando a gente está falando, né, do futuro, a gente está falando justamente de um processo centrado no aprendiz, no estudante. E aí esse processo é chamado de aprendizagem. As N maneiras de aprender, segundo, por exemplo,
sei se a galera conhece, uma pirâmide chamada de aprendizagem de um cara chamado William Glasser, onde ele traz que o processo de ensino é o processo que traz menos retenção desse processo, né, de aprendizagem. Então, são 10% que você consegue reter de aprendizagem após uma interação, caso você fique de forma totalmente passiva, esperando e aguardando por aquele conhecimento. E aí a gente tem um conceito, que é um dos conceitos que eu mais gosto, o conceito ao qual eu pude ter a oportunidade de ter visitado mais de 20 países durante o meu intercâmbio, para dali fundar a Jovem Gênios, são os conceitos das metodologias ativas de aprendizagem, que é justamente uma interação que ela traz uma proposta para que o aluno esteja 100% ativo nesse processo. E aí surgem os outros E's. O E do experimentar, o E do exemplo, né? O E do estudar, o E do erro, enfim. Então, nesse processo, a gente precisa primeiro desmistificar a tendência que a gente tem de falar sobre ensinar. Existem outras formas de aprender, e é justamente esse paradigma que a gente luta tanto na ponta quando a gente olha para a interação com os nossos educadores e professores. E aí, olhando para isso, gente, vencendo essa barreira, eu tenho uma certeza muito grande. A gente está numa era pós-digital, né? Tem vários nomes para ela, era da complexidade, era da combinatividade, mas não importa. O mais importante que a gente tem aqui a trazer sobre essa jornada e sobre esse processo de aprendizado nessa era é que esse processo, quando a gente olha principalmente para os nativos digitais, né, que são as nossas crianças que nasceram lá, hoje já são jovens adultos, enfim, como eu e tudo mais, que nasceram depois dos anos 80, a gente pensa numa interação digital. E para poder pensar numa interação digital, que aí é o ponto que eu gosto muito de trazer, ela traz para a gente a possibilidade de personalizar essa jornada, de olhar a individualidade de cada estudante. Por isso que a Jovem Gênios acredita muito no poder da inteligência artificial, porque imagina, eu já tive presente durante 10 anos da minha vida dentro de uma sala de aula com 40 alunos. Você não consegue olhar para os 40 alunos com as particularidades, as defasagens e processos de cada um deles. E a inteligência artificial, junto com a tecnologia, olhando para o engajamento, por isso que eu gosto muito da gamificação, traz um aumento do interesse e traz um aumento da retenção de aprendizagem. Então, o futuro da educação, na minha visão, né, das tendências de aprendizagem, esse processo que está tão grande em transformação, passa por inicialmente um processo grande de digitalização, uma mudança de mindset do ensinar além, olhando com foco na aprendizagem, usando a inteligência artificial para a gente poder olhar para a adaptatividade e outros meios e metodologias ativas para tornar essa trajetória mais interessante. Maravilha, obrigada, Bernard, foi super aí categórico com o tempo, arrebentou, muito interessante a sua fala. Eu vou fazer um pouco assim, a gente vai passando para todo mundo falar e depois a gente conversa, né? Então, Lucas, Passos, vamos com você? Vamos sim. Bom, em primeiro lugar, obrigado a todos aí pelo convite, parabéns pelo evento. Eu sou médico de formação, atuei na assistência como médico aí durante 8 anos e acabei indo em paralelo, né, por outro caminho que foi o do empreendedorismo. Então eu empreendi em educação médica, criando uma plataforma digital para estudantes de medicina, que é o Jaleco, que escreve com K. E acho que esse foi o meu primeiro contato ali com o ensino não regulado, né? Que eu acho que é um dos pontos que eu quero trazer aqui nessa conversa sobre novas tendências de ensino, né? Depois disso, a gente acabou sendo adquirido, né, por uma empresa de educação, na verdade, de tecnologias educacionais, né, do Sul, que é a Mais A Educação, e fiquei como diretor da frente de produtos de saúde, que é a ArtMed, né, é esse braço de saúde lá dentro. E ali eu tive contato com umas coisas muito interessantes, né? Comecei a entender que existe uma tendência muito grande. Hoje, quando a gente fala de educação, as pessoas acabam focando na tecnologia, né? Se você vai usar tecnologia à distância, se o ensino vai ser digital, se vai ser híbrido. E eu acho que quando a gente olha para a educação, a gente tem que estar vendo as tendências da nossa população e a tendência do mercado de trabalho. Então não adianta você também construir toda a sua educação e formação só pensando na pessoa e como que ela vai conviver, quais vão ser as relações dela depois, mas não pensar na inserção dessa pessoa no mercado de trabalho.
E o que a gente tem percebido no Brasil nos últimos anos é que tem uma explosão de profissões não regulamentadas. Quando a gente olha para a medicina, é muito claro, você precisa ser regulamentado, você precisa ter um diploma reconhecido pelo MEC, você precisa ter o teu CRM, mas quando você olha para um programador, ele não precisa ter nada, ele só precisa saber programar. Então, adianta você ficar construindo grandes faculdades de engenharia de software, de programação, e essa pessoa chega lá, não faz faculdade nenhuma, faz um bootcamp de 6 meses e você vai contratar essa pessoa. Então, eu comecei a olhar um pouco mais para isso e ver que até no mercado de saúde, a gente está tendo uma explosão de tendência de mercado não regulado, né, para a pessoa conseguir aprender os temas que ela vai aplicar. E aí, o que é a grande mudança aqui? A gente está indo de um movimento de ter uma formação em um selo para um movimento de educação para, de fato, passar habilidades que essa pessoa tem que saber usar. E é muito diferente. Então, eu não estou fazendo um curso para ter o diploma, é para aprender a fazer aquilo. E a gente vê isso no marketing digital, a gente vê isso em programação. E está começando a ver isso muito em saúde também. Então, está tendo uma explosão de cursos livres. Por quê? Porque, primeiro, você tem uma demanda por habilidades atualizadas. Então, às vezes, você vai fazer... Eu tive um grande exemplo conversando com algumas pessoas, foi, por exemplo, que a Start se fez com o XBA. Pegou lá o executivo. Primeiro que ele não queria ficar 2 anos fazendo um MBA fora do Brasil, ou no próprio Brasil. Segundo que ele queria, nesse MBA, estudar os cases atualizados. Então, ele não queria mais ouvir sobre Kodak, sobre Apple. Ele queria ouvir sobre Mercado Livre. Ele queria ouvir sobre Amazon. Ele queria ver o que esses cases fizeram nos últimos anos. Então, esse ensino mais atualizado, às vezes é difícil que uma universidade capture isso. É claro que hoje em dia elas estão caminhando muito mais para isso, mas o ensino formal, ele acaba tendo muita base teórica, mas a pessoa quer também as habilidades mais atualizadas. Então é diferente a pessoa fazer um curso de engenharia de software numa universidade e um curso de programação na Alura, que seja. É muito diferente, porque um vai ensinar o que está na ponta ali da tecnologia que está sendo feito hoje, a linguagem que foi lançada semana passada, e a outra está te ensinando algumas bases teóricas. Então, acho que a universidade está olhando para isso. Acho que o Silvio vai ser uma pessoa boa aqui para falar sobre isso, principalmente na saúde, porque eu vejo que agora esses temas que antes eram de cursos livres e não regulados estão começando a entrar dentro da grade curricular. É difícil, porque a grade curricular já é lotada, né, de coisas que ela precisa obrigatoriamente ensinar, mas eu acho que essa tendência pelo ensino não regulado, essa tendência pela busca da habilidade e não do diploma, ela precisa ser vista por todo mundo. E isso é que está fazendo crescer em grandes empresas de educação que não são regulamentadas pelo MEC, por exemplo, mas que estão formando um monte de gente. Aí onde que entra a crítica e o risco disso? É como que você regulamenta a qualidade. Então, assim, existem várias formas de regulamentar a qualidade que não é por um órgão regulador, necessariamente. Então, você ter toda a parte de avaliação pelo próprio cliente, você ter como que essa pessoa se inseriu no mercado de trabalho. Acho que um exemplo legal são os bootcamps de tecnologia. Né? Eu tentei, a gente chegou a conversar na ArtMed sobre isso, o que seria um bootcamp, por exemplo, de medicina? Fazer um bootcamp para o aluno aprender habilidades técnicas de sutura, de intubação e etc., que não precisa de um diploma para isso, ele só precisa aprender a fazer. Quando você pega programação, eu contratei na minha empresa programador que tinha 0 formação e tinha um bootcamp de 6 meses. Excelente programador. É uma formação técnica. Ele tinha um diploma de uma empresa que não é regulamentada pelo MEC. E ele foi um excelente programador. E eu contratei engenheiro de software formado por universidade que não sabia programar tão bem. Então, por quê? Porque ele não adquiriu a habilidade que ele precisa para se inserir no mercado de trabalho. Então, eu acho que, para mim, dentro de todas as discussões de tendências, eu acho que essa tendência do mercado não regulado, focado em habilidade que a pessoa precisa para se inserir no mercado de trabalho, focado em habilidades atualizadas, que possam também ser passadas usando ensino digital à distância, o ensino híbrido, usando inteligência artificial para você não precisar ter 1 milhão de professores para ensinar 1 milhão de alunos, né? Você consegue ampliar para você poder personalizar esse ensino e conseguir entender a necessidade de cada um.
que você quer? Eu quero ser contratado por uma multinacional. É uma coisa que você precisa aprender. Eu quero ir para uma startup para fazer X, Y, Z. É outra coisa. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu não fiz nenhuma formação formal em negócio. Eu fiz um monte de curso livre, conversei com outros CEOs e estudei pra caramba e montei uma empresa. Se eu quisesse ser um executivo de uma grande operadora de saúde ou de uma rede de hospitais, aí talvez eu tivesse que fazer um MBA em gestão, alguma coisa assim. Então, eu acho que o ensino ele precisa sempre estar muito acoplado também às necessidades que essa pessoa vai ter para se inserir no mercado de trabalho. E aí, sem dúvida, todas as universidades, todos os educadores, todo mundo que trabalha com educação tem agora a obrigação de ver o que é essa tendência e como que eu me adapto também a ela. E claro, como que a gente faz com que a qualidade dessas habilidades que estão sendo passadas, ela seja garantida. Que eu acredito muito mais em controles pelo próprio usuário e pela possibilidade da inserção no mercado de trabalho, o empregador dizendo se ele foi bem treinado ou não, do que às vezes um órgão regulador que nem sabe, porque vai lá, faz uma visita, diz se pode, diz que não pode, e não sabe se essa pessoa ali está saindo bem treinada para o mercado de trabalho. Então, enfim, acho que esse era o tema que eu queria jogar aqui. É muito mais uma provocação do que trazer respostas, mas acho que é o caminho que a gente viu fora do Brasil e é o que a gente está vendo aqui em várias carreiras, como eu falei, em produto, tecnologia, marketing, gestão, negócio, e eu acho que na área da saúde a gente está começando a ter também uma explosão de cursos livres e de busca por upskilling, reskilling, e não necessariamente só um diploma ali de formação. Muito bom, Lucas. Muito obrigada. Acho excelente essa sua provocação. Acho que ela rende aqui depois como conversa. Acho que esse pode aí ser um caminho, né, da nossa conversa depois da fala de todo mundo. Anotei várias coisas aqui depois para te perguntar, mas, enfim, não quero demorar muito a passar a palavra ao Paulo Mendes. Por favor, Paulo. Bom dia. Então, eu venho do ensino lusófono, sou o diretor-geral académico do ensino lusófono no Brasil. O ensino lusófono é um grupo de ensino superior com sede em Lisboa, Portugal. É o maior grupo de ensino privado português. Em Portugal temos mais de 50% da cota de mercado do ensino superior e, em termos de grupo, o grupo tem instituições de ensino superior em 6 países do mundo, 6 países lusófonos, portanto Portugal e também Brasil, mas em África, Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde. Eu, ouvindo o Bernardo e o Lucas, eu tive que alterar as minhas notas todas que eu tinha aqui para o debate, porque parte dos pontos foram já referidos. E eu então vou-me focar em alguns aspectos que eu acho que são um pouco diferentes, se calhar, daquilo que seriam aqui os esperados, e vou tomar a liberdade de colocar aqui, para depois debatermos, então, alguns pontos que, se calhar, então são um pouco, como nós dizemos, fora da caixa. E o tema que nos traz aqui é Educação em Transformação, navegando nas novas tendências de ensino. Este é o nosso tema. E eu acho que nós facilmente neste debate caímos na tentação de, no fundo, seguir apenas as linhas das novas tecnologias e daquilo que as tecnologias nos podem dar. Eu não nego essa linha, antes pelo contrário, mas acho que essa linha tem que ser matizada, tem que ser pensada com outros aspectos, porque o simples avançar pelas tecnologias pode, já vou referir daqui a pouco, pode levar a certo momento a recuos que se estão a dar em alguns países do mundo. E, portanto, previamente, eu acho que há um debate fundamental que quem trabalha a educação tem que constantemente ter presente, e que são 2 questões. A primeira é, para que serve o ensino? E a segunda é, o que é o ensino? E, no fundo, aquilo que temos que responder é se o ensino é para produtividade e para competências apenas, ou se o ensino também é para profundidade,
para formação geral e para dar capacidade crítica. Nós podemos ter técnicos excepcionais que fizeram uma formação de imersão de um mês e, contudo, são os piores assassinos e os piores cidadãos, porque não têm qualquer capacidade de integração social. Ora, o ensino, e em especial o ensino superior, que funções é que tem? Tem apenas a função de criar pessoas que concorram para a produtividade nas empresas, pessoas que tenham competências técnicas, ou o ensino superior tem que ser alguma coisa além dessa fábrica de autómatos que produzam para as empresas aquilo que as empresas precisam para terem lucro rápido e imediato. Esta é a grande questão. E esta é a grande questão, e na minha análise de quem está de fora da realidade brasileira, a realidade brasileira deveria pensar na prática com dois focos. Um foco, chamemos local, sendo que o local é o Brasil e, portanto, é já um global, mas um foco da realidade brasileira e um foco da realidade internacional. E, por exemplo, quando vamos para a Europa, nós vemos países como a Finlândia e a Suécia que este ano estão a diminuir nos meios digitais de apoio ao ensino. Por exemplo, na Finlândia, este ano foram abandonados os manuais digitais online. Vão a ter apenas manuais em papel. Porquê? Temos que pensar nisso. Sendo que a Finlândia foi o primeiro país do mundo a iniciar estes processos de ensino com base no digital e ensino EAD. Porquê é que a Finlândia está a voltar atrás? Ou porquê é que, por exemplo, eu, enquanto dirigente do ensino lusófono, tenho sido contactado por inúmeras empresas, como algumas que estão aqui, que fazem conteúdos, muitas vezes recorrendo à inteligência artificial, para apoio no ensino superior, nas várias áreas, até nas áreas médicas. Sou contactado por essas empresas que dizem que querem apresentar os seus produtos para serem vendidos em Portugal à Universidade Lusófona, e eu tenho que lhes dizer simplesmente, em Portugal não se usa, e na maioria dos países europeus não se usam esses conteúdos, porque nenhuma agência de avaliação permitiria que fosse retirado o espaço que é do professor. E, portanto, estes produtos não se vendem em Portugal, tal como não se vendem na maioria dos países europeus. Ora, o que é que nós podemos retirar de aprendizagem daqui? O que podemos retirar de aprendizagem daqui entre o local, que é o Brasil, com a sua dimensão gigantesca, quase continental, com uma dimensão de população imensa e com problemas de ensino, como o Bernardo disse logo a início, por exemplo, em relação ao ensino médio, e onde, de facto, a própria formação de professores é tão frágil que, inevitavelmente, os alunos que passam por esses professores saem também com uma formação bastante falha. Portanto, o que há que pensar é de que forma usar as novas tecnologias, de que forma usar estas novas tendências de ensino, mas sem perder uma dimensão fundamental, que é equacionar para que serve o ensino e, no fundo, o que é o ensino. Se queremos apenas um ensino para produzir técnicos que criem riqueza para as empresas, ou se queremos um ensino que, além de produzir bons técnicos, crie também bons cidadãos e crie, acima de tudo, pessoas com capacidade para se recriarem. Porque é verdade que um técnico que fez o tal curso de imersão de 6 meses chega de forma perfeita para trabalhar naquele programa, mas daqui a 2 anos a tecnologia muda e ele é deitado fora. E ele é deitado fora e ele não tem a capacidade para se autorregenerar. Ele vai ter que iniciar o processo a partir do zero, vai ter que ter a capacidade para fazer um outro curso de formação intenso, vai ter que ter os meios monetários para o pagar e, se calhar, se tivesse tido um curso superior, teria a capacidade, porque tem essa tal base geral, tem uma base de comprometimento com o conhecimento que lhe permitiria dar o passo seguinte e não ficar depois, de repente, na corda bamba. E, portanto, esta era a questão que eu queria pôr em cima da mesa, muito longe das questões que os meus caros colegas colocaram. Obrigado. Paulo, te agradeço duplamente pela fala, pela sua contribuição, e principalmente porque eu
Fico feliz em te ouvir. Acho que eu, como cientista social e profissional que trabalha na educação médica, trouxe e fui chamada, né, fui convidada a participar, enfim, do projeto do qual eu estou participando, justamente por trazer essa discussão. Então, eu acho que, assim, a partir da contribuição do Bernardo, do Lucas e agora a sua, acho que aqui já se desenhou um excelente tema de debate. E então, assim, novamente, eu não quero demorar muito nisso para a gente justamente ter tempo, assim, de debater de uma maneira mais direta. Então, vou rapidamente passar a palavra ao Rodrigo, em seguida será o Silvio, para a gente então poder fazer essa discussão. Mas, novamente, obrigada pela sua fala. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite. Vou me apresentar brevemente aqui. Eu sou o Rodrigo Junqueira. Eu, assim como o Lucas, nós somos sócios aqui, fui um dos fundadores do Jaleco. Eu tive uma trajetória muito semelhante. Durante a faculdade de medicina, a gente fundou essa startup, que lá atrás a gente nem sabia que era startup, que acabou culminando hoje nesse papel que eu desempenho dentro da ArtMed, que foi, como o Lucas já expressou, a empresa que a gente fez uma fusão em 2020. Hoje em dia eu estou à frente aqui de todos os negócios envolvendo educação e saúde dentro da Mais A Educação, consequentemente da ArtMed. Nessa trajetória a gente aprendeu muito também ali fazendo as coisas na marra, né? Como o Lucas falou também, não tive nenhuma formação específica na área de negócio, enfim, mas a gente aprende muito na escola ali. O Jaleco acabou sendo uma faculdade para mim dessa área. Os pontos que eu queria trazer aqui, acho que até complementando um pouco o que é a ArtMed hoje em dia, para dar um pouco do contexto. A gente começou lá em 1973, né, a ArtMed, como uma editora, né? E hoje em dia a gente se posiciona como uma Health EdTech, ou seja, uma empresa de educação, tecnologia, conteúdo em saúde, né? E como que foi feita essa transição? Eu acho que tem tudo a ver com um link aqui que eu quero trazer para falar um pouco das tendências da área de educação e saúde. A gente saiu de uma editora, né, e ao longo desses anos a empresa foi se digitalizando cada vez mais. Até ali, mais ou menos 2003, a empresa era majoritariamente uma editora, publicava livros, referências na área da medicina e saúde mental, e a partir de 2003 a gente lançou um programa de educação continuada que a gente faz em parceria com sociedades científicas, né, que é o CECAD, e ali começou a nascer essa frente de educação à distância, educação continuada dentro da nossa empresa. Nos últimos 5 anos, essa curva acelerou ainda mais, principalmente depois da aquisição do Jaleco, né, em que a gente trouxe um pouco essa expertise digital, e hoje em dia a gente, ali dentro da ArtMed, faz de ponta a ponta, cobre essa jornada do estudante de medicina, do residente, médico que está fazendo sua especialização, sua pós-graduação, e também depois o médico já experiente, que vai se atualizar continuamente, né? E hoje em dia não só do médico, a gente também está junto ali de outras 6 grandes áreas da saúde: enfermagem, fisioterapia, psicologia, farmácia, nutrição e até medicina veterinária. Então, a gente tem um desafio muito grande, que é como que eu acompanho a educação de diferentes gerações, né? A gente fala com um público de 17 anos que está entrando na faculdade, né, lá através do Jaleco, e a gente fala com um público de 65 que está ali já caminhando para o final da carreira, mas que quer se manter atualizado, que eventualmente quer se reciclar, né, fazendo um curso livre, consumindo também um livro ali da editora que persiste, né? Então, o grande desafio hoje é a gente entender essas tendências e ir se adaptando a ela para fazer soluções personalizadas de ensino que se adaptam para cada etapa da vida e cada estágio que esse profissional estiver, né? E acho que aqui não tem como não falar
quando a gente fala em tendência, né, de um movimento que a gente tem visto também muito aí nos últimos 5, 6 anos, especificamente falando da medicina, a gente tem visto cada vez mais os estudantes de medicina querendo navegar por áreas não assistenciais, né? Seguindo um pouco da trajetória que eu, Lucas, a gente acabou seguindo, mas assim, sem consciência, sem muitas vezes pensar nisso. E na nossa época, a gente tinha uma visão muito assistencial, né? O estudante de medicina se forma ali para fazer sua residência, montar seu consultório, ter sua especialidade, eventualmente fazer um doutorado, começar a dar aula ou ir para um cargo de gestão, era o caminho natural. O que a gente tem visto, e tem pesquisas, tem uma pesquisa famosa ali com estudantes da USP, que apontam que quase 1/3 dos estudantes hoje em dia se imaginam futuramente não trabalhando na área assistencial. Não é que esses futuros médicos não vão ser médicos. Eles vão ser, mas atuando em outras áreas, né? E acho que quando a gente observa esse cenário, junto com uma demografia médica, em que a gente tem cada vez mais médicos se formando, a gente tem uma perspectiva de chegar a 2035 num cenário conservador, com 1 milhão de médicos, num cenário mais agressivo, chegando a 1,5 milhão de médicos, né? A gente começa a ver o porquê das tendências, né? A gente vê que vai ficar cada vez mais um mercado super concorrido, você está colocando muito mais oferta, né? O Brasil precisa disso, né? Mas eu acho que aqui a gente ainda sofre com uma concentração, uma má distribuição desses médicos, né? Acho que é um grande desafio, mas a gente vê essa tendência de cada vez mais os estudantes de medicina querendo seguir caminhos paralelos e alternativos, muito porque acho que faz parte desse movimento de como eu me diferencio, né, do que tem aí. E aí, eu acho que se a gente, empresas de educação, né, desde faculdades até startups, empresas de educação continuada, empresas de pós-graduação, se a gente não observar esse movimento e começar a suprir esse público, essa população de estudantes de medicina e jovens médicos sedentos, tipo de formação que a gente ainda caminha muito lentamente, mas começa a aparecer na nossa graduação, mas ainda não é nem de longe o suficiente, a gente vai atrás. Então, desde que a gente fundou lá o Jaleco, eu e o Lucas ali, a gente sempre levantou a bandeira de levar para os estudantes de medicina, para os nossos assinantes ali da plataforma, conteúdos que vão além da faculdade de medicina, né? Conteúdos de soft skill, para que esses alunos possam se diferenciar e serem melhores médicos, não por terem habilidades técnicas, acho que isso a gente vai cada vez mais nivelando, né? Mas ele vai ter que se diferenciar ao ser um médico que tem uma boa oratória, que saiba como o sistema de saúde suplementários funciona, né? São coisas que naturalmente eram sempre ligadas no ensino, especialmente da área da saúde. Acho que a gente até está contribuindo para mudar. Acho que aqui eu gosto muito do conceito do profissional em T, né? O que é esse conceito do profissional em T? É o conceito daquele cara que é especialista em uma determinada área, né? Então é a perninha do T ali, mas ele tem um conhecimento mais geral em diversas outras áreas que vão além da saúde. Vai de tecnologia, para a parte de marketing, de negócios, e acho que essa é uma tendência que está mais em alta. Reflexo é cada vez prevalente nas faculdades, iniciativas de ligas acadêmicas de empreendedorismo, empresas júniores de medicina, coisa que na minha época, formei em 2000, nem faz tanto tempo assim, mas era muito raro de existir. Te digo que com certeza no Rio de Janeiro não existia nenhuma iniciativa, todas vieram. Talvez lá o pessoal da USP já estava um pouco mais à frente, mas de alguns anos para cá, principalmente no pós-pandemia, houve um boom dessas iniciativas, o que mostra essa tendência do estudante de medicina querer ser cada vez mais profissional em T, né?
E aqui é importante deixar claro que, assim, não tem nada de errado, obviamente, com aquela pessoa que vai seguir o caminho tradicional da assistência, e eu acho que isso vai ser, obviamente, sempre a maioria, né? É natural, a pessoa está ali, gosta de praticar essa medicina ali assistencial, mas até mesmo esse médico que vai estar fazendo a residência, que vai estar atendendo no seu consultório, ele, para se diferenciar, vai precisar dessas habilidades complementares, né? E a gente tem muito cursos, ferramentas de aprendizado, e até mesmo MBAs ali focado no profissional médico ou no profissional de saúde, para ele ir complementando essa formação, né? E acho que isso tem tudo a ver aqui quando a gente levanta também a bandeira de ficar de olho nas tendências do seu setor, né? E aqui eu acho que, só para finalizar, acho que uma tendência que a gente já abordou aqui, obviamente, é a inteligência artificial, né? A gente, ali no Jaleco, inclusive, está produzindo um curso para esse público, para esses estudantes de medicina, que muitas vezes ficam um pouco desconfiados, não sabem muito bem como utilizar, para ensinar, olha, isso aqui pode ser útil para você dessa maneira, tá? Nessa situação. Essas são as limitações, porque eu acho que isso é importante também, a gente não só ver as tendências, mas os perigos e as limitações de determinadas tendências, né? E aqui, quando a gente fala de IA, principalmente aplicada à saúde, a gente tem que ir com essa cautela, né? Não é que a gente tem que estagnar, que a gente tem que evitar, pelo contrário, acho que a gente tem que abraçar isso, mas a gente está dentro dessa discussão. Se o médico estiver fora dessa discussão, a gente vai estar anos-luz atrás e depois vai ser difícil para buscar, tá? Acho que a gente passou um fenômeno muito parecido lá na década de 80, né, com o nascimento da internet. Muita gente desprezava, ridicularizava eventualmente. Acho que a gente está vivendo exatamente esse momento, só que agora para a inteligência artificial. Sabendo disso, por que não aproveitar e esse comecinho da onda e já se diferenciar aqui, sabe? Então é muito essa bandeira e essa tendência aqui que a gente tem visto, de cada vez mais profissionais da área da saúde, estudantes da área da saúde, buscarem essas formações e habilidades complementares que a gente ainda não encontra na faculdade, com raras exceções, claro. Acho que aqui tem diversas faculdades fazendo esse movimento. Eu sei que a própria IDOMED ali tem um polo de inovação, né, Silvio, que acho que levanta muito essa bandeira, enfim, e acho que esse é o caminho natural, essa é a tendência mesmo. Muito bom, Rodrigo, bom te ouvir também. É interessante ouvir sobre esses outros interesses, né, dos estudantes de medicina. Tenho interesse em ouvir até mais sobre isso, mas quero passar logo a palavra ao Silvio, justamente para a gente ter um tempinho aqui para conversar. Estou cheia de coisa para falar. Por favor, obrigada, Rodrigo. Por favor, Silvio. Bom dia a todos e todas. Eu vou tentar falar em 7, para poder a gente ter 10 minutos aqui de discussão, aqui, pelo que eu entendi, a gente vai até às 11, né? Então, eu vou botar aqui meu... 11h10. 11h10? Tá bom. De toda forma, eu queria agradecer a oportunidade e dizer que estou gostando muito aqui da discussão, realmente é a discussão palpitante. Como a minha xará Silvio já me apresentou, sou o Silvio, eu sou médico, neurologista, e eu dirijo as escolas de medicina da Universidade Estácio de Sá, que hoje tem um instituto para cuidar desses cursos de medicina chamado Instituto de Educação Médica, o IDOMED. Então eu queria navegar um pouquinho em relação a algumas coisas que foram ditas aqui. Eu estou em meio a médicos empreendedores e empreendedores não médicos e professores. Então nós estamos aqui numa sala de educadores médicos, empreendedores e educadores de modo geral. Então, eu acho que é um ambiente muito propício para a gente falar sobre alguns pontos que foram tocados aqui. Eu concordo muito com a fala do Lucas, do Rodrigo, dos demais colegas, que a gente precisa rever os currículos formais quando a gente fala em programas de ensino superior. Porque a ciência evolui muito mais rápido do que a academia. É muito comum a gente ver, por exemplo, na medicina, a assistência evolui rapidamente,
telemedicina, uma série de outras coisas agora aí, e a academia ela tem um tempo bem mais lento para incorporar essas mudanças. As diretrizes curriculares, elas que são os guias para a construção do que é regulado, como o Lucas falou, demora muito para que um conjunto de cientistas, pessoas estudiosas da área, consiga consensuar o que vão ser as novas diretrizes. Então não dá mais para a gente aguardar, para mudar o ensino, não dá mais para aguardar ir a reboque do órgão regulador. A gente precisa estar à frente, até construindo, na verdade, criando novas tendências, que é o tema dessa mesa aqui. Então, quando a gente fala em currículo, nós, por exemplo, na universidade, do ano passado para cá, nós fizemos uma grande mudança curricular. Essa mudança curricular, onde a gente implantou o currículo novo em todas as escolas, ela tem eixos que a gente entende que são fundamentais. Eixo de gestão e empreendedorismo. Às vezes, a universidade tem isso de forma pontual em algumas unidades curriculares. A gente entendeu que tinha que ter um eixo longitudinal do primeiro ao último período do curso para discutir o que foi falado aqui pelo Rodrigo, para aqueles profissionais graduandos da área da saúde que não necessariamente estão fazendo a graduação para seguir uma carreira tradicional ou clássica assistencial. Eles têm outros desejos. Quando você, por exemplo, faz uma pesquisa com alunos, você consegue definir perfis. Nós temos hoje, por exemplo, com o AI, inteligência artificial, um sistema de scan, onde a gente analisa o que o aluno mais consome, questões que ele mais acerta, o que ele mais gosta, para entender qual é o perfil desse aluno e tentar segregar isso. Tem perfil que é mais assistencial, que quer fazer a medicina clássica, tem um perfil, como revelou essa pesquisa da USP, tem um perfil concurseiro, quer fazer um concurso público, quer trabalhar. Então, existem perfis diferentes, o empreendedor, o que quer ser médico assistencial. Então, não dá mais para você massificar a formação, nem no nível de graduação, nem pós-graduação, nem curso livre, nem nenhuma formação, ela pode ser massificada, ela precisa ser individualizada. E é aí que a tecnologia ajuda muito, porque a tecnologia consegue ser uma forma de cada indivíduo interagir com o seu próprio processo de ensino-aprendizagem de forma individual. Então, a personalização ou a personificação do processo de ensino passa por tecnologia. Porque um professor na sala de aula, ele não consegue, ele não tem a capacidade de conseguir personificar o processo de ensino para cada um dos seus 30, 20, 40 alunos, ainda que seja no eixo tutorial do modelo PBL, 1 para 10 alunos, ainda assim uma camada de individualidade precisa ser colocada, que também já foi trazida aqui. Então, um ponto aqui que eu estou trazendo de provocação temos que andar à frente das mudanças regulatórias. Então, a gente precisa, por exemplo, atender a regulação, mas ir além. Então, hoje a gente tem um currículo que tem humanidades médicas, por exemplo, e profissionalismo no currículo. Então, um currículo de humanidades e profissionalismo, do começo ao fim do curso. Um eixo de gestão e empreendedorismo, onde o aluno vai aprender ali habilidades que não são exatamente médicas. Ele vai aprender outras ferramentas que vai, inclusive, enriquecer a sua atividade, ainda que ele queira seguir a carreira médica mais clássica. E aí, claro, todo o arsenal de cursos livres é muito útil, e aí a universidade precisa, de alguma maneira, estar conectada a essas possibilidades e não competir, e não achar que o curso livre ou a liga concorre com o curso médico. Não concorre. Há uma discussão de que essas atividades extra-core, elas seriam negativas. Isso é uma visão atrasada. Na verdade, muito se brigou com as ligas acadêmicas, por exemplo. Liga acadêmica é uma coisa potente, fantástica. E há quem diga que é um currículo culto, que concorre com o currículo. Não existe isso. As novas gerações, elas são capazes de ser multitarefa. Ela não precisa seguir só uma trilha, ela pode ter trilhas em paralelo de coisas que ela gosta, desde que aquilo a motive. Falamos há pouco aqui de dificuldade de aprendizagem, né? Eu, como neurologista, muitas vezes parece que tem uma epidemia de problema de memória ou cognitivo. Todo mundo acha que tem problema de memória. Se é um pouco mais jovem, jura que tem TDAH. Se é menos jovem, jura que está começando a ter Alzheimer. Há uma epidemia, então, de problema cognitivo no planeta? Não. Há um excesso de informação. E o cérebro não é capaz de definir o que tem que ficar e o que ele tem que descartar nesse excesso de informações. Então tem que haver guias, tem que haver processo, tem que haver
modelos, manuais que conduzam esse aluno ou esse indivíduo que quer aprender algo ao longo da sua formação. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, definir o perfil de cada aluno e o que ele de verdade deseja, o que ele almeja, qual é a expectativa que cada indivíduo tem, não é querer encaixar todo mundo no mesmo modelo. E aí sim, para não me alongar muito e a gente ter tempo de discussão, eu concordo aqui que a gente precisa diversificar ferramentas, os modelos de ensino-aprendizagem, e para além do código, qualquer que seja o conteúdo programático de um curso, seja ele a nível de graduação, pós-graduação, e investir nessas oportunidades de cada um poder exercer a sua prática profissional da forma que ele deseja. É por isso, como falou o Rodrigo, a gente, por exemplo, tem o IDOMED Hubs. O IDOMED Hubs, na verdade, a gente está com 12 startups incubadas, que são obrigatoriamente, tem que ter como sócio um dos nossos alunos ou professores. Algumas delas estão se tornando agora nossos fornecedores. A gente tem policlínicas, por exemplo, e uma incubada nossa faz um prontuário eletrônico voltado à educação. Acabamos de fechar um contrato para que ela venha prover o serviço para a nossa própria empresa. Então, a verdade é que a gente precisa dar oportunidade aos alunos a desenvolverem as suas diferentes habilidades. E aí, claro, a gente não tem como ir contra a inteligência artificial, fechando meu raciocínio, por quê? Para que a gente consiga atingir esse objetivo de dar a cada indivíduo a sua caixa de ferramentas individual, para que ele consiga ser feliz, atingir os seus objetivos profissionais e se realizar profissionalmente, a gente precisa abrir o leque de opções para que cada um consiga desenvolver aquilo que, de fato, é importante para ele. E não tem como fazer isso sem tecnologia. Se a gente tentar ir contra a tecnologia vai certamente nos... Então, como colocou aqui também, há de se fazer isso de forma racional, cuidadosa, com seus limites éticos, seus limites técnicos, mas nunca o professor vai ser substituído, porque a curadoria daquele conteúdo que vem a partir de uma pesquisa no Google, de qualquer fonte que você tenha, demanda uma análise de alguém que dedicou a vida a costurar isso e compartilhar com alguém que quer aprender. Então, a experiência de um docente ela jamais será substituída. A imprensa, a informática não substituiu os livros, e a indústria fonográfica se reinventou com os streamings. Então, há de se reinventar a educação também. E é pena que ela caminha a passos mais lentos do que a sociedade. Então, a gente precisa ser aqui indutor de modificação para que o ensino consiga evoluir tão rápido quanto a evoluir. É isso. Essas eram minhas considerações aqui iniciais e fico à disposição para a gente debater esse tema que precisaria, na verdade, de uma semana e não de uma hora. Mas vamos aqui o desafio de falar desse assunto em uma hora. Muito bom, Silvio. Obrigada pela sua fala. Também estou querendo ver a conversa entre vocês. Tem algumas considerações aqui que as pessoas que estão assistindo mandaram, que eu também queria compartilhar, mas eu acho que agora você falou, eu acho que você encerrou a sua fala falando uma coisa que eu acho que é um bom mote aí para a gente, né, para eu também colocar um dedinho aqui na conversa, né, essa ideia de que a educação, né, também precisa se reinventar, se revolucionar, e eu acho que então, assim, recuperando um pouco do que o Paulo falou, né? Eu acho que essa pergunta que ele trouxe, e é uma certa provocação aqui para quem trabalha com ensino, assim, mas como que a gente entende o que é o ensino, né? Para que serve o ensino? E essa questão, né, a gente está aqui numa mesa discutindo tendências, né? E assim, em que medida as tendências são algo que a gente constata e a partir delas reage, ou também cabe, e aí agora talvez me incluindo como profissional da educação, a gente também precise questionar para onde essas tendências estão indo, o que querem essas tendências, o que elas significam em termos humanos mais profundos, que tipo de sociedade essas tendências e os interesses, porque há sempre interesses múltiplos e de muitas naturezas, mas os interesses que subjazem a essas tendências, o que eles dizem? Para onde eles nos levam enquanto sociedade, enquanto coletividade humana,
para onde eles nos levam, né? E em que medida nós, como profissionais da educação, a gente simplesmente lê, constata, compreende essas tendências e oferece respostas a elas, ou eventualmente, né, aí já num pensamento crítico, a gente reage a elas e eventualmente diz, não, essas tendências não necessariamente são desejáveis. Acho que o Rodrigo também falou um pouco sobre isso em algum momento, mas queria então talvez trazer essa provocação aqui reverberando, não sei se o Paulo... Enfim, aí vocês... Acho que a gente pode aqui tomar agora a palavra mais livremente. Vou deixar vocês talvez reagirem a isso e fazerem suas colocações também. E aí depois eu trago algumas falas aqui que eu achei interessantes, que me passaram do chat, que eu acho que também pode ser legal. Tomo a palavra, se me for permitido, já que a Sílvia me referiu, não é? Eu acho que, de facto, há uma questão de fundo que nós temos que ter presente, quem trabalha em educação, que é até que ponto é que a educação deve responder aos desafios da sociedade e formar profissionais de acordo com esses desafios, ou se a educação deve, em primeiro lugar, de ter uma capacidade crítica em relação a esses próprios desafios e, portanto, não responder apenas mecanicamente como se fosse uma formação profissionalizante, mas responder de forma crítica, tendo em conta um modelo de sociedade, um modelo de desenvolvimento. Não é? E eu acho que nós, hoje em dia, temos muito a tentação, que é uma tentação que está em diversíssimas áreas. Ela é como que um cilindro compressor que passa por cima de nós em todas as áreas, que é a questão da produtividade e da visibilidade. Nós temos que corresponder a índices. Todos nós temos que corresponder a índices. Índices de produção académica, índices de eficácia no ensino. Esses índices são extremamente importantes, mas efetivamente cada vez mais esses índices respondem ao imediato. E eu volto a uma questão que eu pus no final da minha fala, que é nós, ao respondermos àquilo que as tecnologias e as empresas nos pedem, nós estamos apenas a responder ao imediato. Ora, uma sociedade não vive apenas no imediato. Uma sociedade pode ser próspera no imediato e pode entrar em falência amanhã. Boa. Acho que aqui, quando a gente fala, acho que esse é sempre o desafio, né, de qual é o papel da educação. E acho que a resposta talvez mais adequada a isso depende, né? A gente tem países diferentes, pessoas diferentes, cidades diferentes, necessidades diferentes também. Então, acho que existe uma pergunta que é qual é o papel da educação para a sociedade como um todo. E aí entram tanto o papel educador, consciência e crítica, quanto o papel fornecer uma mão de obra de trabalho adequada para essa sociedade. E qual é o papel da educação para a pessoa, né? E isso é extremamente individual. E eu acho muito difícil a gente dizer qual é o papel da educação para uma pessoa. Tem gente que o que ela precisa é comer amanhã. Você pegar o Brasil, um país onde tem uma taxa de desemprego enorme, e você está inserido nessa realidade, não tem jeito, essa pessoa precisa conseguir um emprego. Acho que aí entram mais as teses de ensino profissionalizante e ensino técnico. Tem pessoas que querem se capacitar, tem pessoas que você quer formar seu filho. Então ele tem que entrar numa escola que valoriza leitura, capacidade crítica. Então, eu acho que a resposta para isso vai ser sempre depende. Né? Acho que existem várias... Educação não é uma coisa só. Né? É um emaranhado de coisas que depende de qual é o objetivo final e quem é a pessoa-alvo que você está falando. Então, o objetivo para a sociedade como um todo é um. O objetivo para a pessoa ali individual é outro. Então, eu acredito que a gente precise ter algumas ações em relação à sociedade. Então, toda a formação básica, né, de um cidadão na nossa cidade, no nosso país, ou pensando como um todo, tem que ter um objetivo de formar cidadãos que conheçam seus direitos,
que tem um pensamento crítico, etc. E isso é um ultra desafio. Acho que se a gente entrar nisso aqui vão ser 10 dias de debate, mas existe um papel de formar as pessoas para a sociedade, mas existe uma obrigação de preparar essas pessoas para o mercado de trabalho, porque vivemos num mundo onde as pessoas vão ser expostas ao mercado de trabalho. E aí você pode ser uma pessoa bem formada, mas se você não conseguir se manter num bom emprego, é um problema também. Então, acho que, por ser multifatorial, eu acho que a educação tem vários papéis. E eu acho que a gente precisa ter iniciativas em cada frente. E uma não pode invalidar a outra. Então, você precisa ter iniciativa de formar pessoas com senso crítico, que entendam seus direitos, que, enfim, dialoguem, etc., num contexto de sociedade, de civilização. Precisa. Isso aí é mandatório. O Brasil está muito atrás. Né? Como o Bernard falou, a gente está formando gente que não tem conceito básico de português e matemática. Então, por isso está tendo crescimento aí de reforço escolar para todo lado. Se ele não sabe português e matemática, imagina senso crítico, imagina história, imagina literatura. Sim, nem dá para entrar nessa conversa. Então, acho que isso tem que ser endereçado, isso é uma parte até mais... um problema muito mais político do que um problema técnico que a gente vive hoje. Porque tem várias soluções possíveis, mas é difícil de implementar politicamente. E eu acho que tem que ser visto, principalmente no Brasil, que é um país com alta taxa de desemprego e alta taxa de pobreza, como que a gente resolve essa inserção no mercado. Então, além dessa formação crítica e a formação mesmo do cidadão e do conhecimento, para a pessoa poder, como o Paulo falou, mudou uma tecnologia, como que essa pessoa tem capacidade de aprendizado, né? Isso é importante. E, além disso, você tem que dar as formações técnicas, porque hoje no Brasil é isso. Você tem uma grande parcela da população que quer saber se vai ter comida em casa amanhã. E a gente hoje não tem essas formações mais simples, rápidas e baratas para resolver um curto prazismo que a gente precisa também. E aí eu acho que isso é importante para a pessoa e, claro, para os empregadores também. Então, acho que como é um problema multifatorial, a gente precisa de múltiplas soluções. E acho que cada empresa acaba puxando um pouco mais para aquilo que quer resolver. Então, o Silvio quer resolver a formação superior básica do médico que está fazendo faculdade de medicina. O Rodrigo na arte média, ele quer pegar esse cara já formado e direcionar ao longo da carreira dele. Né? O Bernard quer pegar o cara lá no início e suprir todas as dificuldades que ele tem. Então, acho que cada um vai direcionar para um ponto, e eu acho que todos esses pontos são extremamente relevantes, principalmente quando a gente pensa em Brasil, que a gente tem defasagem em todas as etapas que a gente falou aqui. Né? Então, é um pouco essa visão que eu tenho. Acho que a gente não vai ter uma solução global. Acho que a gente vai ter múltiplas entidades resolvendo cada parte desse ecossistema que é muito complexo. Complementando um pouco da fala do que vocês trouxeram, todos vocês trouxeram, eu acho que o grande ponto aqui é a gente conseguir equilibrar o curto prazo com o médio e longo prazo. Né? Países subdesenvolvidos tendem a olhar para a necessidade do curto prazo. Quando a gente fala de um país como o Brasil, da magnitude que tem o Brasil, um continente gigantesco, e olhando para esse processo, principalmente quando a gente olha para a educação básica, a gente tem um ponto que é um pouco problemático. 82% dos 30 milhões de alunos, né, para ser bem preciso, no Brasil, na educação básica, 82% deles estão dentro da rede pública. Então, quando a gente olha países subdesenvolvidos, a gente está falando de política pública. E aí, quando a gente olha para o nosso processo, né, de construção, né, das principais políticas públicas educacionais, elas são muito olhando para o curto prazo, para mandatos de governo, seja olhando, né, no nível município, seja olhando no nível estado, são aqueles contemplados. Quando a gente olha, por exemplo, para o ensino superior e para a formação profissional, a gente já tem uma inversão disso. Então, grande parte dessa pirâmide está no setor privado, né? E eu acredito que quanto mais você tem impacto na economia, mais as empresas e as universidades privadas conseguem ter mais agilidade para modificação, meio que pegar esse retrocesso, pegar o que a gente chama de iceberg da defasagem e tentar diminuir ele. Mas para a gente poder conseguir sair e se transformar, por exemplo, como Singapura,
Gente, Singapura estava atrás do Brasil na avaliação do PISA e fez uma política pública, construiu uma política pública de 30 anos, e hoje Singapura é um grande exemplo, não só em relação à economia, não só à tecnologia, mas na formação básica de cada um dos cidadãos. E indo um pouquinho além, né, dos cidadãos, assim, olhando um pouquinho além do contexto que a gente já pensou lá no século XVIII, na Revolução Industrial, que é o processo de formação desse indivíduo tem que estar centrado no trabalho, a gente hoje tem uma quebra muito grande. Todos aqui trabalham ou têm empresas, conseguem ter uma clareza que as habilidades técnicas são infinitamente mais fáceis de serem desenvolvidas do que as habilidades socioemocionais. O não cognitivo precisa ser desenvolvido na educação básica desse cara, porque se a gente não conseguir desenvolver, a gente não vai ter nenhuma das profissões e nenhuma das coisas que vocês trouxeram, seja a carreira inteira, seja o médico, seja o enfermeiro. A gente precisa desenvolver isso. Isso está dentro da nossa educação básica. Então, acho que o nosso racional aqui é a gente construir, obviamente, políticas públicas e intervenções para o curto prazo, para que o Brasil não quebre, né, com esses 6 anos de atraso no processo de aprendizado. Economicamente falta mão de obra, então na Jovem Gênesis tem vaga aberta que eu não consigo complementar com o nível de requerimento, e aí eu abaixo e boto uma série de soluções para poder ter universidade dentro da Jovem Gênesis. A gente tem uma série de coisas pela nossa demanda. Então, ter esse processo no curto prazo, eu sinto que ele está mais afiado. Mas no longo prazo, a gente precisa, por exemplo, que de fato vá para ação e construção de políticas públicas eficientes, senão daqui a 10 anos a gente vai ter um outro call igual a esse aqui, uma outra live falando sobre educação e transformação, novas tendências de ensino. Acho que é muito isso. É a gente conseguir virar essa chave, sabe? E aí tem soluções, enfim. Tem soluções usando tecnologia, não usando. Aí foi tudo que a gente trouxe aqui. Não sei se os outros também querem falar alguma coisa. Se vocês querem entre si fazer alguma pergunta, se vocês têm perguntas um para o outro. A gente está com um tempinho já, né? Assim, acho que a ideia era a gente encerrar às 11h10. Então, não sei se alguém quer falar mais alguma última coisa, senão a gente fecha aqui. O que vocês acham? Tá todo mundo satisfeito? Eu acho que como todo mundo é empolgado aqui, até cada um fazer as considerações finais já deu 11h30, entendeu? Então... Sim. E eu acho que é um pouco também pelo fato de que essa é uma conversa muito, muito maior do que, né, cabe realmente nesse espaço. Eu acho, então, já fechando, eu queria agradecer muito a vocês todos. Eu acho que é importante que essa conversa continue, né, e que a gente tenha, de fato, espaços para continuar essa conversa, porque ela realmente é fundamental. Então, eu agradeço a vocês todos, foi bom ouvi-los, foi bom conversar com vocês, e agradecer também as pessoas que estão assistindo. Eu peço desculpas por não ter conseguido ler aqui, enfim, algumas das reações que eu achei interessantes, achei que até elas poderiam suscitar outros debates, mas, de fato, não ia caber aqui no nosso tempo apertado, como tudo nessa vida hoje em dia, que anda apertado em relação a tempo, mas é isso. Então, agradeço muito a participação de todo mundo, um prazer estar aqui e que a gente possa continuar a conversar. Perfeito, eu também quero agradecer, dizer que foi bastante palpitante aqui ouvir tantas visões diferentes, mas que convergem, né, num ponto em que a gente acredita que a transformação precisa ser feita, né, e seja da educação básica como um grande pilar, né, grande alicerce para todo o resto da nossa capacidade cognitiva ao longo da vida. Mas eu acho que foi um ponto que eu achei mais importante, é que há uma lucidez, uma consciência de que, de fato, as habilidades comportamentais e atitudinais, elas são muito mais complexas de serem trabalhadas, né? Eu acho que todo e qualquer perfil de pessoa, de personalidade, pega lá os conteúdos de qualquer área do conhecimento, estuda de uma maneira mais rápida ou mais lentamente, vai chegar a algum tipo de proficiência. Agora, as habilidades comportamentais, os soft skills, a capacidade empática, a
a capacidade de entender o outro, né, de se colocar em sociedade, tem sido cada vez mais difícil. E acho que esse vai ser o nosso grande desafio, porque as novas gerações, elas se desconectam bastante da importância da gente viver em sociedade, né? E acho que tudo que foi falado aqui, muito é a preocupação da gente cuidar como atores desse processo para que isso não aconteça. Então, quero agradecer também muito pela oportunidade. Foi um prazer conhecer cada um de vocês, aqueles que eu ainda não conhecia, aqueles que eu já conheço há muitos anos, bom revê-los, e estou sempre à disposição para esse tipo de conversa aqui. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Maravilha, gente. Obrigado, hein, gente. Tchau, gente. Obrigado, Obrigado pessoal. aí. Prazer aí.